De volta com a Educadora Entrevista, converso agora com a professora doutora Camila Monteverde. Camila, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, a gente vai falar um pouquinho de Setembro Amarelo e da terapia ocupacional. Eu queria começar falando de TO, né? Para quem não conhece terapia ocupacional, nós temos uma questão prática aí de entender não só a profissão, mas entender a atuação do terapeuta ocupacional. Porque muitas vezes a gente está falando aqui no Setembro Amarelo, nós estamos falando um pouquinho de saúde mental, de cuidado com essas pessoas, não só na tentativa do suicídio aí, né, mas pessoas que precisam de uma atenção e parece muitas vezes para as pessoas que o terapeuta ocupacional está distante, né? A gente está falando de ocupação, mas também está dentro da saúde mental. Exatamente. Eu até gostaria de começar falando sobre isso, porque o terapeuta ocupacional é um profissional hoje bastante falado, né? Mas que as pessoas ainda, algumas pessoas têm um desconhecimento sobre a real capacidade e potência da terapia ocupacional, né? O que faz um terapeuta ocupacional? Então, eu sempre falo para as pessoas pensarem nas atividades que realizam no seu dia a dia. Por isso que até a nossa profissão chama terapia ocupacional, ocupação que realizamos ao longo do nosso dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E quando a gente tem um impacto via um adoecimento psíquico ou qualquer outra condição que vai fazer um atravessamento na vida da pessoa, essas ocupações acabam sendo prejudicadas. Então, fica difícil trabalhar, que é uma ocupação, participar na vida em sociedade, gerenciar a sua vida, casas, finanças, falando até das ocupações de uma criança, adolescente, então frequentar a escola, ter atividade de lazer, o sono também fica prejudicado. Então, isso tudo são alvo de intervenção do terapeuta ocupacional e por isso que ele tem tudo a ver com a campanha do Setembro Amarelo de valorização da vida. Porque, como eu disse, quando a pessoa adoece psiquicamente, estas atividades do dia a dia ficam prejudicadas. A pessoa perde o interesse, o prazer em viver e, consequentemente, as ocupações acabam sendo prejudicadas. E é interessante destacar isso, porque muitas vezes, quando a gente fala da questão do suicídio, as pessoas muitas vezes citam assim, mas a pessoa não dava indícios, eu não percebia, né? E muitas vezes são nas ocupações que a gente começa a ver os sinais. Exatamente. É um sono alterado, é uma alimentação que está alterada, a questão da ingesta de medicamentos, né, feita de modo errado, o desempenho no trabalho, na escola, em se tratando de criança e adolescentes, né? Então, essas ocupações são extremamente afetadas quando a pessoa adoece e os sinais são evidentes. A literatura científica ela até coloca um perfil desse paciente que tem uma predisposição maior a ser um paciente com risco de suicídio, né? E aí tem todo esse impacto nas ocupações, mas também tem dados relacionados à questão sociodemográfica. Então, hoje, por exemplo, se discute muito o quanto que os homens efetuam o suicídio e as mulheres tentam mais, né? Embora também o crescimento em ambos os gêneros tenha sido bem alarmante, mas a literatura já dizia isso há bastante tempo e tem, apesar da estatística estar aumentando, tem se confirmado que o ato consumado realmente é maior em homens, né? A questão da idade também. Hoje a gente tem uma prevalência muito grande na faixa etária de 15 a 29 anos, né, que tem alarmado mais ainda e requerido políticas públicas, porque a gente precisa cuidar da saúde mental infanto-juvenil. E hoje o Brasil ele vive um apagão nesse contexto, né? Precisamos de mais equipamentos de cuidado à saúde mental infantil, para que a gente possa fazer, né, com que esses casos minimizem. Não vamos falar de cessar, porque a gente sabe que ainda temos um longo caminho a trilhar, mas se a gente investir em políticas e campanhas de prevenção, a gente consegue minimizar esses dados. Perfeito.
E de fato é isso, né? Quando se fala aí na questão da ferramenta da terapia ocupacional nesses casos, ela serve como preventivo, né? É um preventivo importante. E muitas vezes a gente também vê a dificuldade das pessoas procurarem o terapeuta ocupacional, né? Para entender que, olha, ainda se tem uma visão que ele está, ou que se constrói uma rotina extra dia a dia, né? E não, né? O terapeuta vai entender a rotina da pessoa e vai auxiliar a como conduzir essa rotina de maneira mais leve. Uma rotina saudável, com sentido, com atividades significativas, porque é isso, para a gente ter o prazer no viver, a gente tem que fazer coisas que a gente gosta, se identifica. E o terapeuta ocupacional é esse profissional que vai ajudar a identificar junto com a pessoa e não impondo para ela o que pode ser satisfatório e ter qualidade de vida na vida dessa pessoa, seja uma criança, adolescente, adulto, idoso, porque a gente acaba atendendo todos os ciclos de vida que a gente fala, né? Inclusive até muito antes, bebês, gestantes. Então a profissão ela abrange uma clientela bem grande e assim, pensando em serviços para a gente poder estar atuando e fazendo até prevenção, a gente pode muito bem estar se inserindo em escolas, em organizações, para fazer parte, né, e contribuir para a prevenção e valorização da vida. Eu gosto bastante de falar até mais sobre valorização da vida, ao invés, né, da gente citar assim, prevenção ao suicídio. Eu acho que o enfoque, quando a gente dá para valorizar a vida, ele abrange realmente algo maior, porque a vida ela tem todas essas esferas, né? E a saúde mental ela está envolta em tudo isso, né? A vida em sociedade, o desempenho nas ocupações, a vida no âmbito familiar. Então, quando a gente fala de valorização da vida, a gente está abrangendo tudo isso. E a Luísa, parabenizando pelo tema e questionando a seguinte coisa aqui. Quando se pensa, né, no período do Setembro Amarelo, a gente está aí tratando da questão do suicídio, né? A gente falava no bloco passado a respeito de efetivação e de tentativas, mas muitas vezes a gente esquece ou não percebe que a pessoa nessa situação, ela muitas vezes não tem capacidade de se orientar, pedir ajuda profissional. Então, a importância de quem está no entorno para ajudar, não só, né, nessa busca, como também no encaminhamento. Sim, ótima pergunta. Obrigada, Luísa. Esse programa ele é destinado para toda a população e é um assunto que todos devem ter o conhecimento, não só uma pessoa que adoece psiquicamente ou alguém que tem um familiar com um diagnóstico psiquiátrico, mas sim, todas as pessoas devem se capacitar e falar sobre valorização da vida, não só no setembro, né? Porque, na verdade, a gente tem essa demarcação dessa campanha no mês, assim como a gente tem outras, né? Então, o mês seguinte é outubro rosa, depois novembro azul, porque precisa de um cronograma. Mas, na verdade, a gente pode debater esse assunto ao longo do ano e a gente, da terapia ocupacional, está sempre à disposição para fazer as atividades ao longo do ano, inclusive para esclarecer as dúvidas, para conversar sobre o tema. Semana passada eu estive numa escola na minha cidade falando com professores. Hoje a gente fez também um grupo no CAPES, que é o Serviço de Saúde Mental voltado para pessoas em sofrimento psíquico, sobre esse tema. E na quarta-feira a gente vai fazer uma ação no Claretiano com os estudantes. Então, assim, bem importante para que os estudantes, sejam eles da área da saúde, das exatas, né, licenciaturas, também possam ser atingidos e ter esse conhecimento e ser propulgadores desse conhecimento, levar para suas casas, para os amigos, né, pensando que é um público grande também. Então, a gente tem essa missão realmente de passar essa informação de como a gente cuida, né, quais as ações para a gente cuidar da nossa saúde mental e a importância da gente valorizar a vida e olhar para o nosso
colega, pessoa que está próxima da gente, que às vezes está demonstrando alguns sinais que podem ser indícios de um risco de suicídio. Carlos também colocando uma coisa interessante aqui, né? Que a gente vê que países que têm um índice mais alto, por exemplo, o Japão, que ele cita aqui, existe muita questão da sobrecarga, seja de estudo, seja de trabalho, etc. E também a sobrecarga de cobrança, né? E aí quando a gente pensa no perfil da terapia ocupacional, que também ajuda em repensar rotinas, em organizar atividades, de fato é aí uma ação que ajuda, né, como você disse, né, não é só uma questão de prevenção, mas também de dar qualidade de vida no planejamento. Isso. A terapia ocupacional é uma profissão que cuida muito de uma rotina organizada, que cabe espaços de descanso, de lazer e de produtividade, né? E aí, quando a gente fala de produtividade, eu me refiro às ações do trabalho, né? E no caso de crianças e adolescentes, pensando nesse momento que ele se dedica para os estudos, né? Então, hoje em dia, a sociedade que a gente vive, workaholic, não valoriza o descanso, né, o ócio, e isso é muito importante, noites de sono de qualidade. Então, para que a gente realmente tenha um cuidado adequado da nossa saúde, uma rotina de qualidade, a gente tem que valorizar que o sono, o descanso, todas as ocupações, elas devem ser equilibradas. É claro, né, eu sempre falo com os alunos, assim, final de semana, às vezes a gente perde, final de semestre, desculpa, algumas noites de sono, porque é aquele provas, né? Às vezes a gente tem algum prazo para entregar no trabalho. Isso é a exceção. Agora, é diferente do dia a dia que a gente precisa cuidar mesmo. Exato. Infelizmente, muitas vezes, isso que seria um final de semestre vira rotina para algumas pessoas. Né? E aí não se entende. E também a gente está vivendo numa sociedade que valoriza esse excesso como se isso fosse normal, né? Trabalhe enquanto os outros descansam, estude enquanto os outros descansam, como se isso fosse saudável. Exatamente. Né? E a gente sabe que não é. Exatamente. Isso é fruto da sociedade contemporânea, né? Uma sociedade consumista, uma sociedade que valoriza muito a produção, né? O ter ao invés do ser. Então, eu acho que essa mudança de paradigma, ela precisa ser de cada um, né? Porque se a gente fazer uma imersão nos padrões do que as redes sociais pedem, né? E solicitam, então, carros da moda, enfim, tudo, né? Que a sociedade nos impõe, a gente vai viver imerso nessa sociedade que não valoriza, né, a questão de uma qualidade de sono, de atividade de lazer. Lazer é extremamente importante. E é uma ocupação que a terapia ocupacional vai estar pensando com os sujeitos, né, que a gente atende, para que ela possa ser incluída na sua rotina. Tá? E lazer, né, às vezes a gente pensa, eu vou fazer alguma atividade de lazer que envolve gastos. Não, né, necessariamente não é isso. É importante que seja aquele momento que a pessoa escolheu espontaneamente fazer algo para si, estar com pessoas, fazer o que gosta, né? Então, pode ser cozinhar, pode ser andar de bicicleta, enfim, tantas coisas que para cada um vai ser um lazer específico. Exato. Cláudio também colocando uma questão aqui da tecnologia enquanto fator estressante, não é? Por exemplo, a pessoa deixa de ter um bom sono porque fica na tela o tempo todo, o trabalho deixou de ter um horário porque tem pedido e coisas no WhatsApp o tempo todo. Isso também sobrecarrega. É muito importante que a gente estabeleça os limites, né? E que possa zelar por esses limites, né? Então, eu acho que essa questão da cobrança da gente estar sempre presente a todo momento, independente do horário, é algo que vai gerando, sim, uma sobrecarga e que só nós, enfim, podemos colocar esse limite se não vem do outro. Então, a partir do momento que eu consigo estabelecer para mim, o outro pode até cobrar, né? Mas eu estabelecendo esse limite, eu consigo demarcar, né? Ó, eu tenho o horário certo para o meu momento de trabalho. Se for o caso, né? Relacionado aí ao trabalho. Exatamente. E as coisas da rotina, né? Do tipo, olha,
vou dormir em determinado horário, já paro de ver telas nesse horário, né? Criar uma rotina saudável. Sim. Nós da terapia ocupacional, a gente realiza muito a higiene do sono com os pacientes. Então, toda essa orientação de baixar a luminosidade do ambiente que a pessoa vai estar dormindo, fazer os rituais de higiene, né? Então, escovar os dentes, colocar o pijama, poder cuidar, né, desse momento que é importante. Então, eu não posso ir para a cama com um celular, embora muitas pessoas façam, às vezes eu também faço isso, mas isso tem que ser exceção. A gente tem que ir, né, proporcionando para o nosso corpo esse rebaixamento para que a gente consiga realmente descansar a mente e o corpo, tá? Camila, quando se fala aí, não é, dessa construção da rotina, a gente entende que terapia ocupacional é muito personalizada, né? É anamnese, né? Entender o perfil de cada pessoa. Isso. E aí, a partir disso, propor ações. Isso, exatamente. Até a gente estava conversando o quanto que você também é um conhecedor da terapia ocupacional e que isso é muito bacana, né? Porque, na verdade, ajuda a gente a disseminar o que um terapeuta ocupacional realmente faz, né? Então, para a gente conhecer o paciente, a gente, obviamente, vai estar fazendo uma entrevista, usando instrumentos que a literatura, né, nos disponibiliza, ou então um roteiro de anamnese, e aí conhecendo a rotina da pessoa, o que ela gosta de fazer, a gente tem plenas condições para estar ajudando, tá? Na minha prática, uma pergunta que é muito importante de ser feita, né? Eu falo na minha prática porque eu atuo na saúde mental desde que eu me formei e acho que essa é uma premissa também da terapia ocupacional, da gente entender qual que é o projeto de vida da pessoa. Então, o terapeuta ocupacional é aquele parceiro que vai ajudar esse sujeito a realmente colocar em prática esse projeto de vida, de pensar que ações são necessárias, né, que condutas ele deve estar colocando em prática para atingir esse grande objetivo de vida, que às vezes para uma pessoa pode ser uma coisa muito simples, né, do dia a dia, como, por exemplo, pacientes que a gente atende da área física, às vezes eles têm dificuldade para usar os utensílios para se alimentar sozinho, né, para vestir roupas, os sapatos. Então, quando eu falo projeto de vida, não é também tem esse aspecto de coisas muito grandiosas, né? Enfim, mas as atividades do dia a dia mesmo, né? De se realizar fazendo as suas ocupações com autonomia e independência, que é muito bom. Nós aqui, né, podemos acordar, escovar os dentes, pentear nosso cabelo, se trocar com toda a autonomia, e isso é grandioso, né? Quando a pessoa passa por um processo de adoecimento, enfim, sofre alguma situação e deixa de fazer isso, que muitas vezes a gente vai até valorizar o quão importante é a gente realizar isso com independência. Exatamente. Voltando à questão do suicídio, né? O nosso espectador aqui, o Didier, colocando, né, que muitas vezes você tem aquele bordão, né? Quem quer cometer, irá fazer. Ótimo. Né? Até que ponto isso procede aí em percentuais, como a gente falou, né? Tem muita questão da tentativa, né? Mas a gente tem que lembrar também que a pessoa está numa condição de saúde mental complicada, né? Até a efetivação disso passa por um processo. Com certeza. Só também fazer uma ressalva que o suicídio é uma condição que aparece em outras complicações clínicas, tá? Não é só em caso de doença psiquiátrica. Então, se a gente pegar doenças terminais, AIDS, doenças desfigurantes, enfim, tem várias outras condições. Tem um risco maior em quem tem uma condição psiquiátrica, mas ela aparece em outras condições clínicas, tá? Esse jargão, ele é muito falado, ele precisa ser desmistificado, porque, na verdade, quando a pessoa ela fala, ela ameaça, ela está vivenciando um processo de sofrimento muito grande e que é um contínuo. Ontem eu ainda falava isso em aula, né? Que primeiro começa com uma ideação, né? Então, é no plano das ideias. E isso vai se agravando se não for cuidado para efetivamente chegar no
ato mesmo que pode ser com desfecho ruim. Então, quando a pessoa ameaça, ela verbaliza, ela está em sofrimento e que bom que ela está falando, porque ela está pedindo ajuda. Então, eu costumo dizer, e na verdade a literatura coloca isso, né? O ato, ele é um sinal de pedido de ajuda, que a gente, na verdade, enquanto profissional, tem que estar capacitado para poder entender se a pessoa tem um plano, se ela está tendo alguma conduta, né? Para a gente ir avaliando a gravidade, porque o risco de suicídio, ele é dimensionado em baixo, médio e alto. E aí, para cada uma dessas gradações, a gente tem uma conduta adequada, que, né, vamos pegar o risco baixo, a gente consegue muitas vezes manejar oferecendo a escuta qualificada, oferecendo esse acolhimento, pensando pensando junto com a pessoa em soluções. E no outro polo, que seria esse risco mais grave, a gente vai estar pensando, né, numa abrangência, né, envolvendo, às vezes, até a internação psiquiátrica da pessoa, porque ela vai requerer desse cuidado 24 horas, dessa assistência multiprofissional, que também é algo que as pessoas têm muito preconceito ainda, né? Se entende que a internação psiquiátrica é aquele espaço de ficar, né, isolado da sociedade, vai ficar lá para sempre, vai vivenciar experiências violentas como eletrochoque. Não é isso, né? Depois da reforma psiquiátrica, a gente tem os hospitais psiquiátricos, inclusive, como última alternativa. Então, não são todos os casos de risco de suicídio que vão ser internados. Né? A gente maneja situações a depender da gravidade nos equipamentos de saúde mental ou nos hospitais gerais. Até porque se compreende, né, hoje que é um estado, né, justamente como outros estados de saúde. Exato. Né? A pessoa não, vou usar a expressão dos gregos, né? A pessoa não é louca, ela está louca, né? Um estado, né, de ação psiquiátrica. Aí, como a gente tem uma virose, como a gente tem outros tantos problemas que você vai tratar e retirar a pessoa dessa situação. Né? Algumas questões são contínuas, né? Como um diabetes, etc. Isso. Você vai ter que fazer um controle para a vida toda. Outros casos, não. Eu entendo, assim, essa questão da loucura, né? Desse tempo todo que eu estudo, enfim, que a gente vê na literatura como algo que precisa ser cuidado multifatorialmente, né? E por multiprofissionais, justamente porque a gente, inclusive, né, o terapeuta ocupacional, ele é muito potente para ajudar, mas ele vai, junto com uma equipe multiprofissional, ser mais potente para ajudar essa pessoa a sanar todas as dificuldades que ela tem, que vão explicar, né, esse ato suicida, né? Então, requer mesmo, inclusive, assim, se a gente for falar de suicídio, não é só os profissionais da saúde que estudam e que cuidam dessa temática. A gente entra em outras ciências, antropologia, economia, né, outros nichos de conhecimento, tá? Até mesmo religiões, né? Sim, né? E é um conjunto todo aí, não é? Que por isso que cada caso é um caso, por isso que não existe receita de bolo, né? Por isso que o perfil de profissionais ao redor é importante. Em alguns casos, né, se fala ou se dá... a gente não dá certeza absoluta, né? Olha, tal situação é a que vai melhorar a condição. A gente citou a questão da religião. Isso. Né? Muitas vezes, para algumas pessoas, a religião é o caminho, né, de melhora. Para outras, a cobrança religiosa vai dar justo o efeito contrário. Exatamente. Entrando nesse aspecto, é bacana que a população saiba, assim, quais são os fatores de proteção para a gente cuidar da nossa saúde mental e minimizar o risco de suicídio, né? Então, a questão da prática religiosa é uma, tá? Independente de qual religião que a pessoa tem, é importante que ela se envolva numa prática espiritual, vamos dizer. Ter bons relacionamentos, uma rede de suporte, né? Seja familiares, amigos, vizinhos,
caminho, ter com quem contar, isso é muito importante. O uso das medicações, né, se é o caso de uma pessoa já fazer uso de medicações, precisa ser contínuo, adequado, como foi prescrito para o médico. Se está tendo efeito colateral, precisa estar conversando com o médico e não cessar o uso, porque é o momento que a gente mais vê de crise, né? A pessoa está tendo um efeito colateral e para de tomar medicação, isso não é bom. A qualidade do sono, como eu já vim falando, a questão dos projetos de vida. Então, você também ter um projeto de vida, isso é um fator de proteção à sua saúde, né? De um modo geral, porque a gente tem que estar, né, vivenciando as dificuldades e as belezas da vida, sempre pensando aonde a gente quer chegar, né? Que é a questão do projeto de vida. E as outras orientações que se aplicam para todo o cuidado da saúde no geral. Então, uma alimentação adequada, ingesta de água, né? Essas outras práticas que servem, obviamente, porque a saúde mental ela está totalmente interligada com a questão da saúde física, tá? Então, essas são algumas das orientações para que a gente possa pensar como é que eu cuido da minha saúde mental. Quando se fala, né, na questão específica da terapia ocupacional, Juliano perguntando um pouquinho a respeito do curso em si, né? Legal. De grade, de funcionamento, não é? Porque também as pessoas pensam, tá, né, entendi um pouquinho o que é, mas a grade é muito ampla no sentido inclusive da própria aplicação e das possibilidades. Isso mesmo. Bacana a sua pergunta, Juliana. Obrigada, né? É bem bacana a gente poder esclarecer sobre o curso. Então, o curso, ele tem duração de 4 anos, acontece no período noturno, as aulas de segunda a quinta-feira, das 19h20 às 22h40, isso inclusive para todos os cursos do Claretiano. E a nossa grade, a matriz curricular, ela é baseada em disciplinas da área das ciências biológicas, então o estudante vai estar tendo contato com aulas de biologia, anatomia, fisiologia, neuroanatomia, porque afinal de contas a gente, né, vai cuidar de uma pessoa, do indivíduo biopsicossocial e espiritual, então a gente tem que ter esse embasamento biológico. Das ciências sociais, então a gente também vai estudar antropologia, filosofia, psicologia aplicada à saúde e os conhecimentos específicos da área da terapia ocupacional. Hoje o curso ele tem muitas disciplinas voltadas para o campo de atuação da saúde, tá? Mas a terapia ocupacional é uma profissão que atua também na área social. E a gente tem também uma disciplina sobre esse aspecto, que é atender pessoas em vulnerabilidade social. Crianças, mulheres, idosos que vivenciaram violência, adolescente em conflito com a lei, a população indígena, migrantes, que cada vez mais têm se beneficiado das ações da terapia ocupacional também, tá? E na área da educação. Então, quando a gente pensa na terapia ocupacional, a gente tem que pensar nesses 3 nichos de atuação. É uma profissão que começou na área da saúde, mas ao longo do curso da profissão, ela foi criando outros campos de atuação. E aí o estudante ele vai ter contato com esses 3 campos de atuação, e o nosso grande diferencial realmente é passar por 8 áreas de estágio. Diferente de algumas instituições, inclusive as públicas, a gente oferta para o aluno essa possibilidade de estar desde uma unidade básica de saúde, que é a atenção básica, né, o nível primário, até num hospital, que é a alta complexidade. Serviços da assistência social, ações voltadas também para o campo da educação. Então, ele sai muito capacitado, instrumentalizado para atender qualquer público que ele tenha oportunidade e desejo também de atuar. Tá? É um curso bem sólido, né, de bases científicas, então realmente a gente tem um bom retorno, inclusive, dos egressos de inserção no mercado de trabalho, de conseguir vagas de emprego rapidamente. É bem bacana. Se você tem interesse, pode estar agendando também um horário comigo, ir lá conhecer a nossa infraestrutura, bater um papo aí e, de repente, se matricular. Muito bom.
E também hoje a gente vê muita questão do profissional junto à área do empreendedorismo, né? Quando a gente está falando aí de um perfil de organização saudável da vida da pessoa, muitas vezes se pede isso, né? A gente vê as pessoas hoje dentro do empreendedorismo, muitas vezes crescendo muito rápido, ou criando uma rotina muito sobrecarregada, né? Então, muitas vezes esse profissional ajuda a devolver qualidade de vida sem que a pessoa perca o seu norte aí de trabalho, de crescimento. Exato. Tem uma área específica da TO que se chama saúde do trabalhador. Tá? Então, a gente tem muita possibilidade de ajudar os trabalhadores. Amanhã, inclusive, a gente vai estar conduzindo uma ação com os trabalhadores do Claretiano dentro da semana da CIPAT, né? Então, cuidando desses trabalhadores lá do Claretiano. E também, quando você falou de gestão, o terapeuta ocupacional ele pode fazer a gestão de serviços, ele pode gerir a sua própria clínica, né? Então, também tem esse outro aspecto da atuação no âmbito privado, tá? A gente forma profissionais generalistas com competência para atuar no SUS e no SUAS, né? Mas também a gente capacita para que ele possa abrir sua própria clínica, fazer gestão de serviços e também para a área da docência e pesquisa. Veja eu, né? Eu sou terapeuta ocupacional, mas a minha área de atuação é a docência e também faço pesquisa. Muito bom. E também é bacana, né, quando a gente estava falando aí da grade, do curso em si, a gama de possibilidades e de estudos que a gente vê sendo implementados, né, e diálogos com outras estruturas de conhecimento, né? A gente falava no início, era muito na área de saúde, entra a questão específica também da área social, entra a rotina de empreendedorismo, mas a gente vê diálogo, por exemplo, com o teatro, com a questão do teatro do oprimido. Isso. Né? Então, tem várias nuances aí que podem ser implementadas. E então o próprio profissional ele acaba se moldando de acordo também com as características dele, Exato. né? Antes de ser terapeuta ocupacional do outro, é dele próprio na sua formação. A gente precisa se cuidar, né? Porque eu brinco que a gente vai muitas vezes entrando em contato com o sofrimento do outro, também ter essa vivência, né, de sofrimento mesmo, porque afinal de contas é uma relação profissional, mas que tem um vínculo, tem uma empatia, a gente também se mobiliza diante de determinadas situações que a gente vivencia junto com os pacientes. E quando você fala do teatro, é bem bacana da gente citar por que o terapeuta ocupacional muitas vezes é visto com aquele profissional que usa tela, caixa de MDF, que vai pintar um vaso, porque isso, na verdade, são formas artísticas para a pessoa se expressar, para usar como um elemento de produção que ele está colocando as suas angústias, seus medos, né, projetando mesmo, né, seus elementos psíquicos, falando especificamente da área da saúde mental. E todas as formas de arte, elas são utilizadas. Então, teatro, música, dança, escultura, o cinema, fotografia, são recursos que a gente usa de cunho terapêutico, contextualizado na vida do paciente, que aquilo faz sentido para ele. Então, pintar um vaso, enquanto isso a gente conversa, oferece a escuta, orienta. Esse vaso ele pode ser usado para, né, enfim, decorar a casa da pessoa, ou presentear, ou vender, pensando numa questão de economia solidária. Então, não é à toa que a gente é conhecido pelo profissional que faz as atividades, mas é um fazer com um objetivo terapêutico, com um sentido e com um significado na vida da pessoa. Ele não vai para a TO para pintar um vaso por pintar, mas porque tem todo um objetivo terapêutico e que faz sentido para a pessoa. Sem dúvida. Camila, gratidão pela participação conosco. Para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito do curso, não é? Além da página do Claretiano, pode agendar alguma visita, conversar com os professores? Isso, pode sim. Posso deixar meu e-mail, né? camilamartins@claretiano.edu.br.
também fazer o agendamento pelo telefone da faculdade e estamos à disposição para receber, tanto eu como os demais professores. Durante o dia a gente tem as práticas dos estágios, que dá também para o visitante acompanhar, né, para ver realmente como se desdobra aí a prática do terapeuta ocupacional. Tá? E também Muito obrigada também, agradeço pela oportunidade.